Eu entrei, eu estou na sala em que eu marquei entre 10h15 a 10h45. Esse é o horário. Eu estou nessa agora, de 10h15 a 10h45. Eu vejo que já são 10h40, né? Mas eu marquei 10h15 a 10h45. Eu entrei, eu estou na sala em que eu marquei entre 10h15 a 10h45. Esse é o horário. Eu estou nessa agora. E aí? Bom que você entrou, então. E aí, Vandérica? Tudo bom? Eu tava mandando áudio para você aí. E eu tô ouvindo o áudio agora. Eu ouvi minha voz. Aqui, tá tudo bem? Tudo e com você? Graças a Deus, tô bem melhor. Melhorou? Nossa, muito. Tomando remédio, né, Vandérica? Aqui, ó. As caixinhas estão aqui. A idade é Nossa, triste, todo mundo toma Vandérica. esse remédio aí também. É a idade. Mas agora eu tô bem, graças a Deus. Aí eu acho que foi mais estresse mesmo, sabe? Agora eu fiz, por exemplo, o eletrocardiograma, tá beleza, batimento cardíaco, tá show, entendeu? Eu acho que foi só um pico de pressão mesmo. Aí o médico pediu para eu tomar esses remédios e depois vai fazer uma outra análise para ver se a pressão normalizou, entendeu? Senão eu vou entrar na estatística do hipertenso. Aí eu devo Nossa, ter. isso é muito ruim. Não pode comer o que quer, não pode Exato. beber o que quer. Mas aí eu vou torcer. Às vezes foi só mesmo esse. Porque a gente está vivendo uma fase muito difícil, né, Mané? Todo mundo, né? E eu sou muito preocupado com as coisas, né? Eu não sou, não. Não é não? Ah, eu sou. Não. Eu tenho que aprender, entendeu? A ser um pouquinho mais relaxado, mas eu não sou, não, eu sou, Eu só não consigo esperar as coisas. Dá um exemplo. Trabalho, você passa trabalho hoje, amanhã eu já te entrego. ansiosa, né? Porque, nossa, eu detesto ficar acumulando um monte de trabalho, porque depois você não dá conta de fazer. Aí você fica até meia-noite fazendo trabalho e não dá. E é bom que você vai ser uma ótima engenheira de produção, então. Você vai, Nó. porque eu acho que uma das características de um bom engenheiro é isso, não deixar, eu até acabei de falar na aula passada, né, nessa aula de sábado, você deixar acumular trabalho, essas coisas. Eu estava falando disso na primeira parte da aula. Depois você assiste o vídeo, eu falei muita coisa legal, eu acho, né, na minha visão. Foi muito conselhos, muita coisa assim. Eu fiquei gravando aqui, entendeu? A hora que você puder, lógico, se for cansativo de você assistir tudo, você dá uma andadinha no vídeo, mas teve muitas coisas bacanas que eu falei, né? Que às vezes a gente sozinho, a gente acaba, como não tem muita interrupção, assim, a gente acaba, né, viajando aí. Aí acho que eu falei muita coisa legal de conselho profissional, né? Aí depois você Uhum. dá uma olhadinha lá. Aqui, hoje eu vou falar então agora de processos, tá?
Também é revisão de aula. Por quê, ô Vandérica, o que eu pensei? Aquela aula do filme que você me passou, e o outro material que eu trabalhei, eu falei, não, para passar isso no sábado vai ser um desperdício. Eu quero passar na segunda-feira, entendeu? Que aí eu sei Hoje tem que muita gente trabalhando, né? muita gente trabalhando. E aí eu pensei assim, aí eu planejei uma aula que na minha visão vai ser uma aula legal. Eu falei, não, melhor segunda-feira. E hoje eu faço só uma revisão, porque sábado, né? Mas igual você falou, muita gente trabalhando. Aí se torna muito injusto. Porque tudo bem que tenha o recurso da aula gravada, mas não é a mesma coisa, né? A pessoa assistir uma aula gravada do que ela está ao vivo, né? Que aí pode perguntar, pode esclarecer alguma coisa. Tem previsão de voltar às aulas? Vandérica, nenhuma. Previsão nenhuma. Bem Você acha que pequena. volta? Eu acho que volta. Aí, assim, eu estou te falando, é uma opinião totalmente pessoal, né? Eu estou acreditando, assim, que... se bem que eu sou de Cataguases, né? Eu estou me baseando no que eu vejo aqui na minha cidade. Eu acho que vai voltar, assim, com muitos protocolos, né? E o Wagner manda vídeo para gente que a faculdade tem adaptado bastante coisa, tá? Distanciando as carteiras, colocando álcool gel em cada sala, entendeu? Então, acredito que a prefeitura, eu não sei como é que está a prefeitura de Ubá, a prefeitura vendo esses protocolos sendo cumpridos, eu acredito que dá para voltar, sim, ainda esse ano. Mas eu acho que a contaminação é muito rápida. Nossa, eu acho que não pode, não. Se um aluno tiver com coronavírus na faculdade, a faculdade inteira tem que parar. Eu acho que... Será que vai ter aquele negócio pôr na testa para ver a temperatura? Gente, mas temperatura... Deixa eu dizer, tem uns que nem febre não dão, e aí? Ô, Vandérica, eu não sei se aconteceu com você, igual aconteceu comigo. A gente assistia no Jornal Nacional e dava aqueles números que até... Não é que a gente a gente é insensível, não é isso. Mas, assim, como você não conhecia ninguém, né, parecia que é um sonho. Não sei se você teve essa percepção. Eu não estava acreditando, não. Nem eu. Também não estava, não. Agora, Vandérica, não sei aí em Ubá. Agora parece que chegou em Cataguases agora. Entendeu? Então tem que Tá tomar... morrendo muita gente. Tem morrido e agora tem amigos meus. Eu tenho um amigo que Mas sabe o que acontece? Você pode morrer com problema de coração. Aí o hospital vai te dar um laudo que é coronavírus. pode estar acontecendo isso também. Pode estar acontecendo. Mas o caso aqui, o cara realmente foi diagnosticado, né? E ele não está bem, é uma pessoa conhecida. Aí você fica abalado, menino. Porque, Sei né? lá, eu tenho medo de voltar. Sério mesmo. É, Ainda mais eu que sou de São Geraldo, vou no ônibus, duvido então. que o pessoal vai respeitar distanciamento. Um põe a mão na maçaneta do ônibus, a outra pessoa vai lá e põe. Não adianta, não. O que pode acontecer é o que você falou. Às vezes as faculdades podem receber uma autorização para voltar, mas os próprios alunos podem não querer. E se for em escola que tem meninos mais jovens, as mães podem não deixar, porque eu também dou aula para ensino médio. Aí, às vezes, as próprias, né, os pais podem não deixar o filho ir, entendeu? Então, é uma Aqui em São situação. Geraldo já tem muita mãe falando que se voltar às aulas esse ano, o filho não vai, não. Não vai. Eu também já ouvi falar. Às vezes até as minhas alunas do ensino médio falam isso. Professor, estou doido para voltar. Eles querem, né? E outra coisa, você já pensou, um menino de 6 anos, 7 anos, eles vão respeitar alguma coisa? Não vão, não. Nem a gente que é velho, Alexandre, não respeita. É Você vai mesmo. comer alguma coisa, você vai lá e tira a máscara, aí o mesmo pacote de biscoito que você tá, o seu amigo vai lá e pega também. Não tem jeito, não. Uhum. E porque tem aquela questão da pessoa assintomática, né? E aí você acha que ele está saudável, porque quem vê cara, né? É complicado. Eu fui no hospital, né, quando eu tive esse problema do pique de pressão aí, eu fiquei com medo danado. Nossa senhora, eu fui lá, mas eu ficava procurando não tocar em nada, cheguei em casa, quase que eu tomei banho de álcool. Mas o hospital super vazio, né, porque agora eu fui rapidamente atendido, né, aí peguei Mas minha... mesmo assim, dá um medo, não dá. Nossa, dá demais, dá demais. Agora, graças a Deus, já passou aí uns 3, 4 dias, diz que depois de 3, 4 dias, se não deu nada, não é bom sinal. Aí eu acho que não volta, não. Eu acho que deve voltar só depois da vacina mesmo, porque é Uhum. muito fácil. Agora, Vandérica, nunca a gente imaginar que ia passar por isso, né? Não, eu tô, tipo assim, eu tô pensando no pessoal que tem que apresentar TCC esse ano.
Eles vão apresentar. Doideira que deve estar, porque os coordenadores não tá corrigindo, tipo assim, você conversando com o coordenador, é tudo pro áudio, Aham. WhatsApp, ligação, não é a mesma coisa. Não, né, não. Agora, a apresentação vai ser assim, né? A gente vai ficar aqui no vídeo e vocês apresentando. Horrível isso. É, Aí talvez a internet pode cair. sim, é verdade. Você forma ano que vem, né? Graças a Deus. Tá doido pra formar, né? Nossa, não tô aguentando, mas no Unipac. E ainda mais agora remoto, né? Agora, ir na faculdade depois é até que é bom, né? Não. Eu, quando eu estudava, eu gostava. Não, eu gosto de ir na faculdade, pagar a mensalidade dela, eu não gosto, não. É, aí é um alívio depois, né? É um É, eu alívio. tô. É muito caro esse trem. É muito caro. Estudar é muito caro, é um investimento muito alto. Mas você vai ter retorno, você vai ver. Não, isso aí a gente sempre tem mesmo, Sempre mas, tem. nossa, Sabe por quê, Andérica? Por mais que a gente fale assim que o emprego está difícil, mas pessoas com qualificação que está difícil demais, tá? Nossa, é, eu que andei aí uma época para trás aí, eu andei rodando as empresas aí para prestar consultoria. Eu ficava com pena, eu entrei numa empresa para prestar consultoria que o cara não pagava mal, mas eu ficava assim, gente, era melhor pegar um aluno lá da FUPAC e pôr aqui que vai dar de 10 nessa pessoa que está ganhando esse salário. é Entendeu? A muito, pessoa tipo assim, é muito diferente. ué, é fraquíssimo. Vocês têm uma educação, vocês já têm uma noção, entendeu? Ah, mas é teórico, mas isso muda a mentalidade, entendeu? O fato de ficar ouvindo, um professor fala disso, outro fala daquilo, outro fala. Você já sai melhor. Eu ficava assim, gente, não era um salário ruim que ele pagava, e a pessoa mal sabia lidar com nada. Sabe? Aquela coisa bem amadora. É muito amadorismo que a gente vê, isso, você não tem noção. Empresa pequena você vê muito isso. Empresa grande, fica não, tá? É, exatamente. Eu pegava empresa pequena, né? Porque empresa grande também não chama a gente Pequena de que consultoria, o né? vô tem 50 filhos, os 50 filhos tomam conta da empresa, que tem 200 netos. Hum. É É desse, assim. é desse jeito. É desse Hum. jeito mesmo. Vandérico, vão lá, senão as pessoas depois vão falar assim, pô, você tirou o sapo para ficar Só ficou conversando? batendo papo. Embora eu gosto, né? Mas Eu também gosto. adoro falar. Hum. Nós vamos falar aqui dele fazendo aquela revisão, parece que eu estou tentando apresentar aqui. Estou com medo da minha internet cair, Vandérico, você não tem noção. Tá aparecendo para A minha você? hoje tá boa. Não, tá não. Ainda não, né? Então, peraí. Tá tudo preto a tela, né? Não, tô vendo você. Ah, tá. Então, peraí. Gente, que coisa, hein? Peraí, Vandérico, agora eu tô vendo você também. Vendo você não, vendo o seu nome, peraí. Deixa eu ver o que aconteceu. Nossa, não é possível que agora que você apareceu na aula vai dar problema? Quer que eu saia? Não. Deixa eu abrir o arquivo de novo aqui. Mas essa coisa de dar aula remota, é igual eu estava falando, né? Eu, eu acho que pode ser isso também. Eu tive no início, assim, sabe? Assim, muda, né, Vandérica? A técnica de dar aula é diferente. Eu acho estranho questão de correção de prova. Vocês imprimem a prova ou você corrige tudo na tela do computador Eu mesmo corrijo e na pronto? tela. Eu corrijo na tela. Mas é muito ruim, não é? Que Muito, trem, tipo assim, muito. queira ou não, é quase a mesma coisa que o outro, porque vai pegar do mesmo material. É muito confuso. Muito confuso, sim. Sabe o que está acontecendo? Eu estou abrindo o arquivo que eu não sei. Aconteceu isso também na primeira aula que eu dei. Ah, tá. Porque o arquivo está carregando. De repente, o computador ficou lento. Espera aí, então eu acho que é isso. Agora acho que vai, Vandéria.
Agora vai. Quer ver? Vê se agora vai aparecer para você. Apareceu, não apareceu? Tá tudo preto. Agora apareceu. Gerenciando produtos em processo. Uhum. Beleza. Nós já vimos isso, tá, Vandélia? Igual eu falei com você, só uma revisão. É porque o arquivo estava carregando, meu computador parece que ele ficou lento. Agora está carregando de novo, olha. Deve ter muita coisa nele, tem não? Não sei. Tem não. Ele, sei lá o que deu. É porque ficou nervoso que você chegou aí. Aqui, vamos lá então, gerenciamento de produtos em processo. Que é o que eu resolvi escolher esse tema, porque a gente sabe que o produto em processo que é o trabalho de vocês, né? Que é acompanhar o produto sendo fabricado. E eu adoro conhecer processos de empresa, sabe? Por isso que eu gosto legal, acho legal fazer visita técnica, você ver como que o produto vai sendo transformado. Teve uma vez que eu levei meus alunos daqui de Cataguases em Iubá para conhecer Itatiaia, ver como é que é feito aqueles armários, como que ele vai se transformando. Há pouco tempo eu levei a turma também na cervejaria Petrópolis, também ver o processo de produção. Então, é muito interessante você perceber um produto sendo, né? E a gente vê que tudo é um processo, é uma sequência, uma lógica, né? Então, assim, para bem conhecer e gerenciar o material no processo de produção, a gente tem que apoiar primeiro no fluxo. Então, se você, Vandérica, é um conselho assim, você vai assumir hoje a produção de uma empresa, né? A gestão de uma produção. Primeira coisa que você vai ter que fazer, não esqueça disso, se quiser até anotar, conhecer o processo. Você vai perguntar, tem um fluxograma? Às vezes nem tem, né? Igual a gente acabou de falar, empresa pequena não preocupa com isso. Mas o cara vai te falar. Começa aqui, vai aqui, tal, tal. É igual quando eu entrei na indústria têxtil, embora eu entrei na área administrativa, eles fazem o que é muito comum hoje, não sei se você já ouviu falar, quando você entra na empresa, você faz uma integração. A primeira coisa que eles faziam era levar a gente para a área de produção para ver, entendeu? E aí, o cara falava, aqui que começa o processo produtivo. Aqui, aí vinha fardo de algodão, aqui é a sala de abertura, que é onde que eles cortam o arame do fardo, tiram o algodão, amassa ele e vai fazendo todo um processo. Então, a gente começa a conhecer. O legal, se tiver um fluxograma, como eu tenho aqui, aí facilita você visualizar o processo. Não tem, você pode você mesmo construir um fluxograma, mas também gravar como que é o processo de produção. Então, esse é o primeiro passo. Esse aqui é o da empresa que eu trabalhei, tá vendo? Começa aqui, sala de abertura. Aí vem tal de cardas, que é uma máquina, entendeu? Depois passador, e tem um tal de unilápis, tudo é máquina. Penteadeira. Depois vai para filatórios, é onde que ele começa a transformar em fio. Aí depois ele pula aqui o quadro do meio, que agora quase não vai dar para você ver, que é a tecelagem, entendeu? Que é onde começa a fazer o tecido propriamente dito, né? E depois passa por preparação ao acabamento, que é o quadro maior aí, e assim é o processo de produção. Isso aí a empresa me cedeu na época que eu estava montando esse arquivo, eu pedi lá, ele me arrumou, o chefe de produção lá, entendeu? Vander, deixa eu te contar uma coisa aqui rapidinho, à parte. O cara que ganhou uma baba só para redesenhar a fábrica todinha. E ele era um engenheiro de produção. Eu sempre falo isso para meus alunos para motivá-los. Mas não é uma falsa motivação, não. O cara era de São Paulo. O cara ganhou uma baba. Eu vou fazer. Ué, mas ganha mesmo. Só para fazer isso. Desenhar fluxograma, criar procedimentos, criar processos. A empresa estava reestruturando. Entendeu? Eu acho que eu nunca tive tanta inveja de um salário dos outros igual eu tive. Tô brincando, tá? O cara ganhou um dinheirão. E Mas a ganham, formação dele portanto que muita empresa hum, tem departamento de engenharia só para isso. é, trouxeram um cara de São Paulo e eu que lidava muito com ele, e a gente saía para almoçar, essas coisas assim, né? Ser amigo do inimigo é ótimo. Não, mas não fiquei de olho grande, não, foi brincadeira, né? Mas eu sei porque, né, como eu trabalhava na área administrativa e tal, e ele ganhou só para ficar. Aí ele entrava em contato comigo para ele conhecer a empresa, né? Aí ele criou procedimentos, até ele criou procedimentos na área de produção, mas também na área administrativa, até para, por exemplo,
qual o procedimento que vai fazer quando o funcionário vai viajar por conta da empresa? Aí ele criou, entendeu? Chamava de OS. Lá na PIF-PAF tem um procedimento de como lavar tambor. Uhum. Ô, gente, só jogar água naquele trem, mas não, tinha que ter tudo Sim. descrito, bonitinho, local, que Uhum. produto que tem que utilizar, o tempo de secagem, tudo. Pois é. E o cara, então, ele ganhou dinheiro para fazer isso. Ele criou procedimento para tudo. Desde quando o funcionário para ser admitido, para fazer viagem a serviço, como vai ser, a empresa vai E você sabe adiantar, que muitas vezes, formulário, ele Alexandre, criou. esse pega esses modelos tudo na internet, né? Às vezes sim. Não, na verdade pega, né? Porque, por exemplo, o procedimento da empresa de imóveis é diferente da empresa de alimentos, mas beleza. Só muda o nome dos equipamentos e a descrição deles. O procedimento é a mesma coisa. É. E aí, na conversa vai, ele era de São Paulo, ele ficava hospedado no hotel aqui em Cataguases, conversa vem, ele é formado em engenharia. Eu falo, eu dou aula no curso de engenharia, porque na época eu já era professor e trabalhava na empresa durante o dia. Aí, eu, sabendo quanto que ele estava ganhando com essa consultoria, eu falei assim, sempre, todo ano eu falo isso para meus alunos para motivá-los. Quer dizer, um cara aprender a desenhar fluxograma. Né? Não estou desvalorizando, entendeu? Aliás, não é uma desvalorização. Eu costumo falar com todos os meus alunos que a gente tem que aprender a nos valorizarmos. Igual, por exemplo, Vanderi, você sabe fazer fluxograma, tá? Um exemplo. Esse agora é a parte de conselho. Para você é fácil, mas você nunca deve falar que é fácil, entendeu? A Não, gente porque a pessoa não te dá valor. não vai valorizar exatamente, porque você estudou, né? O fato de ter estudado que se tornou fácil, né? Mas a gente tem que aprender a nos valorizarmos. A gente tem que aprender a nos valorizar. Eu falo isso em todos os cursos que eu dou aula. Se alguém te falar, não, isso é fácil, pode deixar comigo, você desvaloriza. Você fala, não, eu vou olhar, entendeu? Né? Igual o médico faz. Né? Médico não dá consultoria em porta numa festa, por exemplo. Fala, não, eu tenho um cunhado que é médico, pode estar numa festa, eu falar com ele, eu falo, vai lá no meu consultório que eu olho e tal. Então a gente também tem que aprender a não ficar falando, entendeu? Alguém chega para você, Vandérico, eu estou com um problema na minha empresa, assim, assim, assado. É só você fazer isso, isso. Não. Eu preciso de ir lá olhar, tal. É sério. Isso aí é sério. A gente tem que aprender a nos valorizar. Você investiu. Você acabou de falar aí, ó. Quanto que você gasta aí para estudar, né? Uhum. É um investimento. Bom, então cabe ao gestor aqui, ao engenheiro de produção, né? Analisar o sistema, se ele atende o sistema aqui, eu falo que atende a contabilidade, mas atender a você também com indicadores. Que hoje em dia a gente sabe que os indicadores são produzidos por sistemas de informática. Então, esse sistema te atende? Vai ter indicadores que você precisa? Você tem que analisar qual indicador que vai ser necessário para mim. Você já Entendeu? ouviu falar no Expert? Não. É um É o que vocês indicador. usam? O que a PIFPAF usa é o Expert. Tem tudo. Tipo assim, a gente usa SAP, né? Uhum. As informações do SAP já é migrada todinha para esse Expert. É uma maravilha. Fechamento de mês, você nem precisa ficar pegando aquele monte de relatório de Excel. É outra coisa. A Excel Você tem que ser abre nele e eliminado, né? acabou. Uhum. O nosso era, se eu não me engano, tem muito tempo que eu saí, né? Eu acho que era um chamado Logos. Logix, um negócio assim. O nosso sistema, ele não era bom, não. Porque, aliás, deixa eu explicar, a nossa empresa, ela trabalhava com diversos sistemas, entendeu? Então, era uma coxa de retalho. A folha de Cada um fazia pagamento, uma coisa. isso. A folha de pagamento era um sistema. A contabilidade trabalhava com outro, a produção com outro. Depois eles tentaram implementar que foi até produzido pela Microsoft, para você ter uma ideia, caríssimo. E aí vieram vários consultores implementando isso, mas foi na época que eu saí. Entendeu? Eu saí em junho, o negócio tinha começado aquele ano, então eu não cheguei a ver a implementação desse novo sistema que ia integrar todos, ia Uhum. incluir todos, entendeu? Então a gente tem que conhecer se o sistema vai ser útil para a gente, né? Aí conhecer o processo, analisar, né, os parâmetros e conhecer o produto, né? Qual o produto que a empresa faz. E outra coisa que não está escrito aqui, o custo padrão, né? Uma hora eu vou passar para vocês sobre um filme, né, sobre essa questão de custo padrão, que é muito, muito interessante, de um fabricante de bateria mesmo, de conjunto, de musical. É uma fábrica de bateria. Então é um filme muito legal que mostra o processo de produção da bateria.
tá? Eu vou passar também em outra oportunidade, né? Primeiro eu vou passar esse que você me mandou e depois eu vou passar esse. Você já viu aquele episódio do sócio? Chama assim, O Sócio. É nesse episódio, entendeu? Bom, quais são os princípios que você tem que perceber aí na gestão? Verificar a qualidade da matéria-prima que entra é essencial. A matéria-prima que entra com qualidade, ela vai sair com qualidade. Verificar os processos da produção, ou seja, os passo a passo da produção. Apurar os pontos de estrangulamento, isso é muito importante, porque os pontos de estrangulamento aumentam o custo da empresa. Então, você não tem que deixar, você tem que ver que o fluxo tem que funcionar normalmente. Fazer um diagnóstico do problema baseado na causa raiz, porque aquilo que eu falei nas aulas, a gente faz diagnóstico baseado apenas a gente costuma ver os sintomas e não a causa, então a gente tem que buscar a causa raiz dos problemas. Quando a gente vê, tá tendo estrangulamento aqui, vamos ver a causa, entendeu? Vamos buscar a causa. E somente concluir baseado em fatos, em números, em indicadores, entendeu? E não em chute. E não somente, mas eu tenho experiência, tenho 30 anos que eu sou engenheiro de produção. Gente, mas isso pode nos enganar. É aquilo que eu falei, quanto mais experiente, mais a gente erra. Dificilmente você vai ver um acidente de carro com alguém que não tem experiência em volante, aquela pessoa que acabou de tirar a carteira. Você vai ver com pessoas experientes, porque acha que sabe, entendeu? Aí perde aquele medo, perde o cuidado. Bom, como verificar o processo? Primeiro, identificar, né? Determinar a sequência de interação. Bom, eu faço isso, a Vandérica faz aquilo, fulano de tal faz aquilo. Então, eu determino essa interação. Depois, eu crio métodos para operação e controle de cada critério desse. Depois, eu asseguro a disponibilidade dos recursos e informações, que são os indicadores. Depois, eu monitoro, vou medir e vou analisar, né? Eu vou ter informações. E, finalmente, implementar ações para atingir os resultados planejados. Então, vamos agora mandar ver aí, ó. Tem o planejamento, né? Temos a produção, temos o fluxo. Foi corrigido os problemas, vamos implementar as ações. E implementar aquele conceito de melhoria contínua, que na primeira parte eu falei muito, tá? Bom, um método para fazer análise do problema. Você pode fazer rastreando o processo de trás para frente, de frente para trás, livre deslocamento, né? O importante é você identificar, tá? O rastreamento, desde quando começa até onde que termina, é o mais comum de se fazer, né? Porque mostra a lógica do sistema, né? Mas também você também voltando também é uma lógica muito interessante. O produto pronto e como que ele volta. Aí você pega algum problema aí. Vamos falar agora de gargalo na produção. O gargalo ocorre quando o próximo processo é mais lento do que o processo que antecedeu. Isso pode acontecer de uma forma natural, tá? Isso aqui pode ser aquilo que a gente falou de variabilidade inerente ao processo. Às vezes o outro processo é mais demorado mesmo, tá? Devido ele requer mais ações do que o processo anterior. Então isso é inerente. Mas mesmo sendo inerente, nós temos que agir para evitar esse gargalo. Bom, se o processo seguinte ele é mais demorado, talvez ali eu precise de mais máquinas, talvez ali eu precise de mais pessoas, porque ele não pode ter gargalo, independente se alguém chegar com essa justificativa. Ah, não, porque aqui é só cortar, mas ali a gente, depois que corta, a gente tem que pintar e furar sei lá, e pregar alguma coisa. Ah, então são 3 processos dentro de um, e faz com que trava? Então, vamos ali trabalhar para que o fluxo flua normalmente. Então, eu tenho que agir nos gargalos, tá? Gargalos não é uma coisa normal, não. Eu falei que é inerente apenas na explicação no sentido assim, é normal que o processo seja mais lento do que o outro. Isso é normal, tá? Mas não é correto, entenderam? Nem tudo que é normal é correto, né? Eu costumo usar o exemplo da cárie, né? É normal ter cárie, mas não é correto ter cárie. Então, nem tudo que porque a gente tem mania de falar assim, mas isso é normal, entendeu? Eu estou querendo dizer para você que nem tudo que é normal é correto,
Tá joia? Né? Então, a gente tem que parar com essa palavra. Ah, mas aqui é normal que aconteça isso. Tá, mas é normal, mas não é correto. Tá joia? Então, ó, uma empresa possui gargalo na produção quando a maioria das etapas possui uma certa velocidade de produção, mas uma única etapa possui uma velocidade menor. Né? Então, nós temos que atuar. Porque, embora essa etapa seja mais demorada, não é normal, ela não é aceitável que ela faça com que o processo pare. Entendeu? Então, se requer mais tempo, então requer mais pessoas, requer mais máquinas, requer mais investimentos. Um gargalo cria necessidade de estoques maiores nos setores anteriores, o que aumenta os custos da empresa. Por quê, gente? O gargalo na produção, o que ele causa? Ao ficar parado o processo de produção, o dinheiro retorna com mais lentidão ao caixa da empresa. Com isso, retarda o processo de produção, retarda o produto ficar pronto, retarda a minha venda. Retardando a minha venda, eu vou ficar sem capital. Aí eu vou ter que recorrer a banco, né? Eu vou ter que pagar juros. Então, o gargalo, ele é um problema sério, ele reflete nas finanças da empresa. Porque eles geram custos adicionais e atrasam a receita da empresa, é o que eu acabei de falar. Se eu demorar a vender, eu vou demorar a receber. Se eu demorar a receber, eu tenho as minhas contas para pagar. Eu tenho impostos, eu tenho salários, eu tenho energia elétrica, né? Então, eu preciso de receber rápido. Ah, mas aí eu não tenho dinheiro, porque eu não vendi ainda, então eu vou ter que usar meu capital de giro, que é a minha reserva. E se tiver capital de giro, ainda está bom, né? Agora, e se não tiver? Aí eu tenho que buscar isso em bancos. E aí eu pago juros e eu vou perdendo o quê? Competitividade, né? Porque meu lucro vai ficando cada vez menor. A principal forma de desperdício de recurso que se traduz em aumento de custo está na ociosidade de produção em algum momento. Né? Ocorre um capital subutilizado no setor ocioso, consequentemente, aumento da parcela dos custos fixos diluída em cada produto. Olha como é que gargalo causa problema. Eu tenho um processo aqui que flui normal. Aí ele para aqui no gargalo. Tá? Aqui está tendo uma sobrecarga. E o pessoal daqui para frente? Eles vão ficar ociosos. Aí eu tenho que ficar pagando eles salário, entendeu? Sendo que eles estão ociosos porque não chegou neles ainda o processo, ou está chegando de uma forma inadequada. Então, o gargalo, você só vê que só traz problema. Esse aí é o maior desafio de vocês, tá? Na profissão de vocês. Uma outra coisa que pode causar problemas nesse gargalo é a logística inadequada, né? O que seria essa logística? É muito comum a gente falar logística, pensar só em transporte. Não, a logística interna. Às vezes o layout está inadequado, né? Às vezes o fluxograma está mal desenhado. Às vezes os procedimentos estão mal delineados. Então, para isso que a gente estudou aquilo, que eu falei, que o cara ganhou uma grana, né? Porque ele redesenhou o processo da empresa. Às vezes, desse redesenho, você pode eliminar gargalo. Você pode verificar problemas. Então, porque clientes não pagarão a sua incompetência. Ele não quer saber disso. Ele não quer saber se você não tem uma logística adequada. Ele quer o produto com qualidade e a preço que ele pode pagar. E o maior problema do gargalo é o desperdício, né? Desperdício de mão de obra, de material, né? E comprometendo toda a produtividade da empresa. Então, quais são os maiores problemas que o gargalo causa? Primeiro, desperdício. E esse desperdício é causado por quê? Por que causa esse gargalo? Às vezes o excesso de produção, quando você produz demais, a tendência de errar é maior. Tempo de espera, o gargalo faz com que a outra etapa fique te esperando. Às vezes é demora no transporte, que aí está fora da área de atuação do engenheiro, né? Que é a área de logística mesmo, de suprimentos. Processamento muito confuso, muito complexo, estoques muito alto, excesso de movimentação na empresa porque você não tem um layout muito legal e você a toda hora tendo que corrigir problemas. Então, esses são os maiores problemas de desperdício, tá vendo? Processamento desnecessário, movimentação, espera, transporte, defeitos, tá vendo? Então, aí tá os desenhinhos aí mostrando aí, né? A superprodução causa problema, estresse, né?
Então, tudo isso é problema de qualidade que precisa de ser resolvido. Bom, existe em todo o setor de produção uma outra área chamada PCP, né? Que o PCP ele vai verificar, será que os operadores não seguem o programa da produção? Os lotes são fracionados para atender a ordens urgentes, às vezes toda hora isso causa problemas. Há constante apressamento nas ordens de produção, sabe aquela empresa que está sempre, é igual você falou, Vandéria, que você não deixa os problemas acumular, por isso que eu falei que você vai ser uma boa engenheira de produção, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. É por isso mesmo, né? Porque quando você vai deixando as coisas para a última hora, uma coisa vai atropelando a outra, entendeu? Então, por isso que é importante o gerenciamento do tempo. As ordens de produção não são confiáveis, às vezes manda uma coisa, depois, né, uma contra-ordem, e aí causa confusão. Informação em estoque de produto é pouco confiável, eu não sei quanto que eu tenho no estoque, aí falta produto, né? Às vezes fala que eu tenho, depois que eu vou olhar lá não tem, às vezes a informação que eu tenho é errada, né? Fala, eu tenho tantas toneladas de matéria-prima, chega lá não tem. Olha que confusão, isso acontece no mundo real. Os apontamentos não são feitos de forma correta. Isso tudo no planejamento, é erro de planejamento que pode causar todo o problema na empresa. E além do erro do planejamento, tem o erro da manutenção, né? Por exemplo, eu não estou fazendo manutenção preventiva, aí com isso causa interrupções no processo de fabricação por quebra do equipamento. Tempo de reparo do equipamento é muito elevado. Há frequentes quebras no equipamento, porque às vezes também estamos com maquinário velho, não houve novos investimentos. Há pouca mão de obra disponível para manutenção, né? Às vezes pode ser isso. Mas quando eu estou falando aqui, às vezes, a gente tem que diagnosticar, tá? Não pode só no chute. Não há uma política de manutenção preventiva, a empresa às vezes não dá uma férias, o pessoal ficar só por conta de manter as máquinas. Faltam peças de reposição para os equipamentos, né? Aí fica parado porque está esperando a peça chegar. Então, são vários problemas que a gente, no diagnóstico, nós temos que levantar. Bom, por hoje, Vandérica, eu acho que a gente podia parar aqui. Essa aula já foi dada. Eu agradeço a sua preocupação com a participação aqui na aula. Vou falar que dar uma aula gravada é muito cansativo, tá? E aí eu acho que tá mais ou menos no horário, né? Eu não sei quanto tempo foi de aula, porque a gente também conversou muito no início. Foi. Mas a aula anterior também foi feita uma revisão, né? Daqueles primeiros slides, entendeu? E agora nós falamos aqui de processo, né? Já havíamos visto isso, mas aí você viu agora no final quantos problemas que podem ser ocasionados por um simples gargalo, né? Quanto desperdício ele causa e o que pode ser feito, né? Às vezes é problema de planejamento, às vezes é problema de manutenção de máquina. E às vezes é um problema de layout. E quando eu falo às vezes, é por isso que a gente vai estudar depois, e nós já estudamos, os métodos de análise e solução de problema, que é inclusive aquele que você me passou, os vídeos, né? Que tem o PDCA, tem os métodos de análise e solução de problema, tem estatística, que a gente ainda não viu, nós vamos ver, né? Os indicadores estatísticos, dispersão, desvio padrão, né? Que é muito importante, Olha, porque está desviando. Oi? Você vai dar esse método estatístico para a gente no Excel ou você vai dar teoria mesmo? Para te falar a verdade, eu posso fazer as duas coisas. Quando a gente fala de estatística, eu dou a estatística aplicada, não é mais ensinar estatística, vocês já tiveram isso. Aí eu costumo deixar vocês fazerem, porque eu não posso exigir Excel, sabe, Vandérica? Porque nem todo mundo tem, mas eu posso ensinar a fazer planilhas também. Então, eu faço os dois, ou faço no Excel. Aí depende da turma. Se todo mundo fala, não, todo mundo tem Excel, beleza, mas é porque a gente não pode exigir, né? Tá É joia? porque do número você puxa gráfico, né? Aí no caso ficaria melhor. Ah, não, muito Mas melhor. depende do pessoal. Exato, vai depender do pessoal. Né, deles terem o equipamento para a gente estudar. Né? Mas a gente vai entrar nessa parte prática, que é a parte até que eu mais gosto. Tem cálculo de 6 sigma que a gente ainda vai ver, entendeu? Primeiro a gente tem que falar dessa parte teórica mesmo, não tem como. Vandérica, te agradeço, tá? Pela sua preocupação em ter participado da aula, muito obrigado, tá? Espero que tenha um pouquinho que você ficou aí, espero que tenha valido a pena, né? Por mais um conhecimento. Não deixe de assistir a aula gravada, eu vou postar amanhã, porque agora eu vou dar uma descansada, porque eu estou falando desde as 8 da manhã, pensa bem. Brusca. Porque eu tive as 2 primeiras aulas antes de vocês.
Uhum. E desde as 8 da manhã não é fácil, não. Haja garganta, entendeu? A aula remota, ela se torna mais focada, então ela se torna mais produtiva, mas ela é mais cansativa, entendeu? Uhum. Aqui, um bom sábado para você, tá? Para você também. Agora dá uma descansadinha. Segunda-feira você trabalha, né? Você Trabalho. E vai. sua aula de segunda-feira é no meu horário, não é? A minha aula é no primeiro horário. Se eu atrasar um pouquinho, é porque eu tô na autoescola. Ah, Aí, mas tá. mesmo assim eu pego o finalzinho. Porque das 7 às 8, tem vezes que eu vou mais cedo. Mas aí eu pego o finalzinho. Você faz autoescola onde? Em Escola do Rio Branco ou em São Geraldo? São Geraldo, perto da minha casa. Ah, entendi. O pessoal aí tem seguro de vida? Ah, não sei não, acho que deve ter. Tá bom, então. Aqui, fica com Então, Deus, tá? tchau. Tudo de bom para você. Pra você também, tchau. Tchauzinho, obrigado.